Bem, pessoal, então essa é a continuação imediata do vídeo anterior, né, que a gente começou a ver a integral imprópria do tipo 1, e aí o vídeo ficou longo e eu quebrei em dois. Então se você não viu o vídeo anterior sobre integral imprópria do tipo 1, volta lá, porque vocês vão precisar. E aí vamos lá, continuar com alguns exemplos. Bem, pessoal, então a questão pede para a gente calcular a área da região que é delimitada, tá? Deixa eu botar aqui um delimitada, pelo gráfico da função ln de x sobre x ao quadrado de x igual a 1 até mais infinito. Eu já esbocei o gráfico dela aqui, porque é claro que eu não quero que você, se fosse para a gente esboçar esse gráfico aqui, daria muito trabalho, né? Deriva a primeira vez, deriva a segunda vez, crescimento, decrescimento, concavidade e assim vai. Tá? Então a ideia, o que a questão está interessada não é na gente esboçar o gráfico, e sim, né, na gente saber calcular essa área. Tá? Então o que a gente quer é justamente calcular a área dessa região aqui, que está abaixo do gráfico dessa função, né? E eu estou considerando o x de 1 até mais infinito, olha, até mais infinito, ok? De 1 até mais infinito. Beleza, aí preste atenção. A gente sabe, primeira coisa, né? Observe que essa função é negativa, essa função é positiva para todo x maior do que 1. Por quê? Se x é maior do que 1, então ln de x ele é positivo. E claro, x ao quadrado também é positivo, então isso aqui implica que a f de x é positiva para todo x maior do que 1. Por que eu estou só dizendo isso? Porque como a questão pede para calcular a área, tá? Eu tenho que estar prestando atenção se a função é positiva ou negativa e etc. Porque se mudasse de sinal, eu teria que colocar um menos no lugar que mudasse de sinal, tá certo? Mas como ela é sempre positiva, né? Então, como ela é sempre positiva, a área é igual à integral de 1 até mais infinito da função, né, de f de x dx, que nesse caso é o ln sobre o x ao quadrado dx. Então essa é a área, tá? Então o que eu quero calcular é justamente essa integral, tá? Note que, olha, quanto vale a integral de 1 até t do ln de x sobre x ao quadrado dx. Bem, aí vamos pensar um pouco, tá? Bem, se eu tentar substituição, por exemplo, chamando o do ln, aí eu acho que não dá certo, porque o du seria 1 sobre x dx, só que eu tenho aqui um x ao quadrado, e que para onde iria o outro x daqui do denominador, né? Eu não sei. Então não vai dar muito certo não, só substituição, tá? Eu acho que o melhor seria a integração por partes, tá? Bem, e o que eu chamaria de u e o que eu chamaria de dv? Eu chamaria logo de u o ln de x. Por quê? Porque quando eu derivar vai ficar 1 sobre x, que é uma expressão mais fácil de calcular a integral. E eu vou chamar de dv, na verdade, o 1 sobre x ao quadrado dx, né? Isso eu sei integrar, tá? Então, uma vez que eu chame u de ln de x, então du, quem é du? Né? Quem é du? É 1 sobre x dx, beleza. E quem seria v se o dv é 1 sobre x ao quadrado? Lembra que 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2, certo? X elevado a menos 2. Então, o v seria x elevado a menos 2 mais 1 dá menos 1 sobre menos 1. Tá? Eu vou colocar esse menos 1 do denominador multiplicando aqui na frente, e x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Tá? Então, nesse caso, o v ficou aqui um pouquinho apertado, né, pessoal? Eu achei um pouco apertado. Então, nesse caso, o v é igual a x elevado a menos 1 sobre menos 1, e isso aqui é igual a menos 1 sobre x, ok? Beleza. Então, vamos lá. Tá? Então, isso aqui ficaria igual a quanto? Fica igual a u vezes v, né? U vezes v, tá? Vou botar o vezes v na frente, por causa da questão de escrita, né? Aplicado no intervalo de integração. Era para eu ter escrito aqui de azul, né, pessoal?
Então fica U vezes V, né? U é o ln, V é menos 1 sobre x. Então fica menos 1 sobre x vezes ln de x. Isso aplicado de quanto a quanto? De 1 até t, menos a integral de V du. V, né? V du. Certo? De 1 até t. Beleza? Então, vamos lá. Logo. Deixa eu aplicar. Foi porque eu escrevi esse negócio aqui em coisa no meio. Então, vamos reescrever essa coisa aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui fica ln de x ao quadrado dx, né? Eu vou repetir isso. Aí, vamos lá. Vamos para essa parte aqui agora. Aplico o primeiro t. Vai ficar menos 1 sobre t vezes ln de t. Eu vou botar isso em parênteses, tá, pessoal? E agora menos, só que vai ficar menos, né? Porque esse menos é porque eu vou aplicar a parte do limite inferior. Só que eu vou multiplicar com esse menos daqui, então fica mais, né? Menos com menos dá mais. 1 sobre 1 vezes ln de 1, certo? ln de 1 é 0, ok? ln de 1 é 0. Já me ajuda. Ok. E aí, olha, olhando para essa integral aqui fica fácil. Esse menos eu vou passar para fora, fica mais. Fica a integral de quanto? Fica a integral de 1 até t. Aqui fica 1 sobre x ao quadrado, que é x elevado a menos 2 dx. Isso dá quanto? Vamos para cá. Menos 1 sobre t vezes ln de t. Isso aqui é 0. Mais, como é que eu integro isso? X elevado a menos 1 sobre menos 1, tá? Isso de 1 até t, ok? E aí, só para concluir, isso dá 1 sobre t vezes o ln de t, mais, assim, vamos melhorar essa cara, né? O menos 1 eu passo para o numerador, e x sobre x elevado a menos 1 é 1 sobre x, de 1 até t, tá certo? E isso dá quanto? Dá menos, né? ln de t sobre t, né, que é essa parte. Aí, olha, vamos lá, eu aplico o t, né, então fica menos 1 sobre t, menos 1 sobre t, menos, certo? Menos, esse menos aqui é porque eu vou integrar aplicando a parte de baixo. Só que vai ficar menos, né, então dá mais 1 sobre 1, ok? Bem, então deu isso aqui, tá? 1 sobre 1 é 1. Vou apagar aqui. 1 sobre 1 é 1. Portanto, preste atenção. A área é o limite, né? É o limite quando t vai para mais infinito dessa integral, que é igual a isso, tá? Então, a área é igual ao limite quando t vai para mais infinito dessa expressão aqui, ó. Menos ln de t sobre t menos 1 sobre t mais 1, tá? Esse daqui claramente vai para 0, né? 1 sobre t vai para 0 quando t vai para mais infinito. E esse daqui vai para quanto? Podemos usar L'Hopital, né? Porque tanto o ln quanto o t vai para mais infinito. Então, usando o L'Hopital nessa primeira partezinha aqui, eu tenho botado. Usando o L'Hopital nessa primeira parte, eu posso usar o L'Hopital nessa primeira parte, porque tanto o numerador quanto o denominador vai para mais infinito. Eu chego em quê? A derivada do t dá 1. Então, embaixo vai ficar 1, né? Não vai aparecer nada, porque vai estar multiplicando. Então, a derivada do t é 1. E a derivada do ln, lembra que eu tenho um menos aqui, é 1 sobre t. Então, na verdade, o que eu vou ter é 1 sobre t, porque a derivada do denominador é 1, tá? Apliquei L'Hopital. Isso aqui vai para 0 e aqui mais 1, tá? Isso vai para quanto? Isso aqui vai para 0, porque o t está indo para menos infinito. Então, isso sobra 1. Então, a área dessa região aqui é 1, tá certo? Só mais um exemplo agora, que no caso eu quero calcular a integral
uma integral imprópria com um limite de integração indo de menos infinito até mais infinito, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Bem, mais uma vez, tá? Eu vou quebrar esse daqui em duas integrais, tá? Bem, de menos infinito até 1a e de a até mais infinito. E o a eu escolho como eu queira. Bem, já que eu posso escolher quem eu quiser, tá? Já que eu posso escolher como eu quero, eu vou separar na integral de menos infinito até zero, né? Tá? Mais a integral de zero até mais infinito, certo? Já que eu posso escolher qualquer a, eu vou escolher a igual a zero, porque eu acho que o a igual a zero vai me ajudar. Espero, né? Sei lá, poderia ser que o 1 fosse melhor, não sei. Eu chuto o zero aqui, tá? Eu posso escolher qualquer número a, ou seja, eu poderia botar aqui 1, 2, 3, π, raiz quadrada de 2, o número que eu quisesse aqui, tá? Eu vou botar zero, ok, tá? Note que, olha, eu vou tentar calcular essas duas integrais aqui, tá certo? Antes disso, só para facilitar minhas contas, eu vou calcular a integral indefinida, certo? A integral indefinida é quando não tem aqui os limites de integração, tá? Eu vou tentar calcular essa integral aqui, x vezes x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx, tá? Bem, como é que eu calculo essa integral? Veja, é simples. Bem, a primeira regra que a gente tem que pensar e tentar, mesmo que tentar pensando, né, mesmo que seja de cabeça, é a da substituição. Por exemplo, eu tenho um e elevado a uma função aqui. Será que se eu chamar essa função de u, será que dá certo? Por exemplo, será que a derivada dessa função está multiplicando o dx? Vamos ver. Se eu chamo menos x ao quadrado de u, quem seria o du? Seria menos 2, né, que é a derivada disso, menos 2x vezes dx. Né? A derivada disso é menos 2x vezes dx dá o du. Eu tenho um x multiplicando dx na integral? Tenho. Eu tenho exatamente um x multiplicando aqui. E o menos 2? Menos 2 não é problema, né, pessoal? Nunca foi. Constante aí nunca é problema pra gente. A gente pode passar dividindo aqui e chega que o x vezes dx, que é o que a gente tem lá, é menos meio du. E aí eu venho pra cá como? Aí deixa eu botar azul. Então essa integral fica como? Olha, preste atenção, fica e elevado a u, né, porque isso aqui é u, e x vezes dx é quanto? Menos meio du. Eu posso passar o menos meio para frente multiplicando, né, tranquilamente. E a integral de e elevado a u du é quanto? E elevado a u. Claro que, como é integral indefinida, tem mais uma constante. Que nesse caso não me interessa muito. Mas e elevado a u, quem é u? É menos x ao quadrado, né? Isso está dividido por 2 mais uma constante. Tá? Então eu calculei a integral imprópria de x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx, tá certo? Vamos agora calcular as integrais que a gente quer, tá? Portanto, vamos lá. Essa questão é um pouco trabalhosa, mas eu resolvi fazer justamente porque eu queria um exemplo assim, com esse intervalo, né, de menos infinito até mais infinito, para vocês entenderem como é que faz, tá? E veja que eu não tinha feito nenhum exemplo com o intervalo de menos infinito a uma constante, mas a gente vai fazer aqui, né? Tá certo? Vamos lá. Então, quanto vale a integral de menos infinito até zero de x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx? Isso aqui é igual ao limite, quando t vai para menos infinito, da integral de t até zero, x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx, tá certo? Isso, por sua vez, é igual a quanto? Ao limite, quando t vai para menos infinito. Quanto é a integral disso aqui? Eu calculei aqui em cima, né?
É essa aqui. Tá? Isso aqui é uma primitiva dessa função. Então eu posso, né? A integral de t até zero dessa função é menos e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 aplicado de t até zero. Tá certo? Eu vou botar aqui do lado, tá, pessoal? Para não ficar tão longo. E aí isso dá o limite quando t vai para menos infinito. Eu vou passar esse menos meio para fora do limite, tá certo, pessoal? Isso facilita a minha vida bastante. Então tem um menos meio. Esse menos meio aqui, pessoal, olha, é daqui de dentro. Posso passar ele para fora e depois para fora do limite. Ok. E aí fica quanto? Olha, o menos meio foi para fora. Sobra só essa e elevado a menos x ao quadrado. Aplico o zero, fica e elevado a zero, menos, aplico o t, e elevado a t, desculpa, aplico o t, fica e elevado a menos t ao quadrado, tá certo? E aí isso dá quanto? E elevado a zero dá 1. Vou escrever aqui embaixo. Vamos lá. Então, e elevado a zero dá 1. Eu tenho menos meio aqui, né? E vamos lá. E elevado a zero é 1, é uma constante. E quando t vai para menos infinito, preste atenção aqui comigo, quando t vai para menos infinito, t ao quadrado vai para mais infinito. T ao quadrado vai para mais infinito. Só que menos t ao quadrado vai para menos infinito também, certo? Então, menos t ao quadrado vai para menos infinito. É elevado a alguma coisa que vai para menos infinito, isso vai para quanto? Para zero, né? Vai para zero. Lembra, tá? Que o limite, quando x vai para menos infinito de e elevado a x, é igual a zero. Então, tem aqui uma potência, que nesse caso é menos t ao quadrado, que está indo para menos infinito. Então, e elevado a menos t ao quadrado vai para zero. Então, aqui que eu ia escrever mais coisa, na verdade, né? Dá justamente, porque fica vezes 1 só, porque isso aqui dá zero, dá justamente menos meio. Isso é a integral de menos infinito até zero, tá? Integral de menos infinito até zero, tá bom, pessoal? Bem, além disso, opa, tá de vermelho. Ademais, tá? Como é que eu calculo a integral de zero até mais infinito? De x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx, tá? Bem, aí vamos lá. Nesse caso a integral, quando t vai para mais infinito, é o limite, quando t vai para mais infinito, da integral de zero até... É o cansaço, tá, pessoal? Às vezes eu falo uma coisa e escrevo outra, mas é porque tá tarde. Vamos lá. Então, essa integral aqui é o limite quando t vai para mais infinito de 0 até t, de x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx. E isso aqui é igual a quanto? Eu calculei essa integral lá em cima, integral indefinida, tá? E aí fica quanto é essa integral? Cadê? Ela aqui, olha. Tá vendo? A integral indefinida, né? Eu calculei uma primitiva dela. Então, isso aqui é menos meio vezes e elevado a menos x ao quadrado. Isso aqui é aplicado, né, de 0 até t. Mais uma vez, pessoal, esse menos meio eu vou passar para fora do limite. Menos meio, eu vou passar para fora do limite. Fica o limite quando t vai para agora mais infinito. E agora eu aplico o t, né? Fica e elevado a menos t ao quadrado menos e elevado a zero, tá certo? E aí vamos ver o que é que dá. Eu estou achando que vai dar o sinal oposto, também não tenho certeza, vamos ver. O limite, vamos lá, quando t vai para mais infinito, né? De e elevado... eu já poderia aplicar direto, pessoal, como da outra vez. Veja, vamos lá. Então isso aqui é 1, certo? Isso aqui vale 1, ok. Então esse camarada aqui vale 1, fica, né, como tem o menos, menos 1. Ok. Isso aqui vai para quanto? Preste atenção. O t vai para mais infinito. Então t ao quadrado vai para mais infinito, tá? Deixa eu botar aqui, para vocês acompanharem meu raciocínio. O que eu estou dizendo é o seguinte. T vai para mais infinito. Isso aqui é um rascunho, tá?
t vai para mais infinito. Isso implica o quê? Isso implica que t ao quadrado também vai para mais infinito. Mas isso implica que menos t ao quadrado vai para menos infinito. Mas se menos t ao quadrado vai para menos infinito, então e elevado a menos t ao quadrado vai para quanto? Para zero. Tá? Então esse camarada aqui vai para zero. Esse daqui, olha, vai para zero. E aí sobra quanto? Meio, né? Nesse caso, menos meio vezes menos 1 dá meio. Justamente mudou o sinal. E olha o que acontece. Portanto, né? Portanto, né? Quem é a integral de menos infinito até mais infinito de x é elevado a menos x ao quadrado dx. Por definição da integral imprópria, isso pode ser a integral de menos infinito até zero de x é elevado a e elevado a menos x ao quadrado dx, mais a integral de zero até mais infinito, x é elevado a menos x ao quadrado dx. Essa primeira parte a gente calculou e o resultado deu menos meio, né? Menos meio. Essa segunda parte a gente calculou e o resultado deu meio. Então essa integral que a gente queria aqui dá zero. Ela converge e dá zero, tá, pessoal? Bem, pessoal, então a gente termina aqui essa parte de integral imprópria do tipo 1, que é quando o intervalo de integração é ilimitado. E aí na aula seguinte a gente vai ver a integral imprópria do tipo 2, que é quando o integrando que tem alguma descontinuidade do tipo infinito, tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.